9, técnico do Cruzeiro, Fernando Seabra. Parte da torcida tá cobrando o Seabra. Vamos ouvir as explicações do treinador celeste aqui no Rádio Esportes. É inadmissível o nosso desempenho no primeiro tempo, em função não das dificuldades que encontrou e que o Vitória colocou, porque é uma equipe bem treinada, que tinha claro aí a sua proposta, a forma de pressionar. Não nos surpreendeu, nós estávamos preparados exatamente para essa estrutura e esses movimentos defensivos, mas acabamos não conseguindo quebrar a pressão e envolvê-los, e fomos trazendo o adversário para dentro do nosso gol e com um nível de competitividade menor do que o adversário, nas disputas, nos duelos. Então, nós não podemos nos permitir perder competitividade. Temos uma ideia de jogo, um plano de jogo para ter vantagem competitiva sobre o adversário. Se em alguma circunstância essa vantagem não estiver acontecendo, e como no jogo de hoje, pelo contrário, estava proporcionando situações favoráveis para o adversário e nos colocando em dificuldade, temos que ter a maturidade de, nesses momentos, saber fazer um jogo de segurança, ser competitivo, depois voltar para o jogo. Aí tem o segundo tempo e, diante de uma situação adversa de placar, adversa emocionalmente, a equipe conseguiu se posicionar bem desde o início, usar a vantagem de um homem a mais e gerar diversas oportunidades de gol. Entendo que o Lucas Arcanjo também foi feliz em alguns momentos. O resultado não é bom, queríamos sair com a vitória, mas foi o resultado que, na circunstância do jogo, pelo menos evitou que nós perdêssemos o jogo e saímos com pontos daqui. Não estamos satisfeitos com isso também de uma forma geral, mas conseguimos minimizar danos diante da circunstância do jogo. Técnico Fernando Seabra na Itatiaia, um registro antes até de passar a palavra aos comentaristas do Rádio Esportes. Houve um erro gravíssimo de arbitragem no jogo, no segundo gol do Cruzeiro. O Matheus Henrique começa a jogada no meio-campo, levou a mão na bola, né? E é uma imagem até clara na TV. O VAR não acionou e o árbitro Marcelo de Lima Henrique recomeçou o jogo com o empate por 2-2. Comentaristas da Itatiaia, Léo Figueiredo e Nath Fiuza. Alguma discordância sobre o que eu acabo de dizer? Acho que o erro é crasso, né? Do lance da mão, bom dia, Thiago. Do Matheus Henrique, nenhuma. Bem claro que houve o toque de mão e eu fiquei muito surpreso que o VAR não tenha chamado. Porque a falta do Odineno, eu não acho que houve, não. Aquela disputa dentro da área é normal. Agora, o lance da mão do Matheus Henrique é muito claro e o gol deveria ter sido invalidado. Agora, Nath, já existe uma pressão pra cima do Fernando Seabra. A torcida queria uma substituição mais ousada. O Dineno entrou e entrou muito bem. Se justifica a pressão para cima do técnico do Cruzeiro? Thiago, penso o seguinte, primeiro, bom dia, né, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. O Cruzeiro oscila num momento, e essa oscilação é natural para qualquer time no Brasil, com um calendário muito apertado, a questão física que vai pegando. Cruzeiro oscilou muito em desempenho porque eu acho que em questão de resultado não teve nenhum resultado fora da normalidade até o jogo contra o Vitória, o empate no Clássico, a derrota para o Boca na Argentina. Agora, acho que o primeiro tempo de ontem aumenta muito a pressão sobre o Seabra pela questão do desempenho, que já havia sido chamada a atenção no jogo contra o Boca, em que o Cruzeiro finalizou 4 vezes com uma bola só no gol. No Clássico a mesma coisa, o Cruzeiro não conseguiu impor um ritmo mais forte sobre um adversário que é muito qualificado, é verdade, mas o Cruzeiro era o mandante, vivia um momento melhor, e o primeiro tempo ontem foi desastroso, né? O próprio Seabra, na entrevista coletiva, classificou o primeiro tempo como inadmissível. O Seabra tem responsabilidade? Tem, porque ele quem escolheu, ele quem escalou, ele fez a escolha de poupar alguns titulares, escolha que eu também faria se estivesse na posição dele, mas acho que é uma responsabilidade que tem que ser muito, mas muito dividida com quem estava em campo. Cruzeiro errando muitos passes, completamente displicente na marcação, desligado do jogo. A impressão que me deu é que aqueles que foram escolhidos para começar a partida, em vez de aproveitar a oportunidade para, quem sabe, cavar uma vaga no time titular, entraram completamente desmotivados, alheios ao jogo, pensando talvez na quinta-feira, mas tem que ser uma partida de cada vez. Então acho que a pressão sobre o Seabra em termos de desempenho se justifica, mas eu ainda acho que ele merece respaldo e respeito, porque ele colocou o Cruzeiro numa posição com um time menos qualificado, uma posição que ninguém imaginava. Posso emendar? Claro. Então, Thiago, para mim é o seguinte,
Eu acho que existe um grito, um movimento que é muito comum e muito tradicional no futebol brasileiro, em que quando o time não ganha ou quando ele tem um insucesso, a culpa é do treinador. Isso é cultural, né? Isso é do brasileiro. Acontece na Europa? Acontece, mas muito mais aqui. É sempre muito fácil para qualquer ser humano imputar a culpa nos outros. Muito fácil. Ninguém olha para si para ver o que erra primeiro, vê o defeito do outro. Então vamos lá. O time do Cruzeiro foi completamente apático e vergonhoso no primeiro tempo contra o Vitória. Mas então vamos raciocinar aqui. Vocês acham que na pré-eleição o Fernando Seabra virou e falou: vamos entrar devagar no jogo, não vamos dividir bola não, vamos só passar o tempo, não vamos correr não, porque quinta-feira nós temos um jogo contra o Boca, então esse jogo aqui não vale nada. Vocês acham que ele fala isso? Então vamos parar de agir como criança no maternal, sabe? É começar a raciocinar um pouco mais. Tem um monte de gente profissional envolvida em futebol. Aí o cara não entrega em campo, mas a culpa é sempre do treinador. E o segundo tempo do Cruzeiro, que foi muito melhor e era pra ter virado o jogo, mesmo com um gol ilegal, mas era pra ter virado o jogo? Não, mas aí não serve, porque o primeiro tempo foi ruim. Vamos parar de canalizar e de buscar só cliques e likes, falando o que muita gente está acostumada a ouvir. O Fernando Seabra foi colocado como um dos 5 melhores treinadores do futebol brasileiro em 2 semanas. E aí agora nós vamos falar que talvez ele saia? O Alexandre Matos deu uma entrevista pra você, lá na Stock Car. Domingo. Falando que não sai, que o Cruzeiro vai pensar diferente. Eu espero que seja. Porque até no nosso meio, na imprensa esportiva, é preciso que algumas pessoas também evoluam. Não dá pra fazer análise rasa em cima de resultado o tempo todo. Futebol não é só isso. Então não adianta, o mesmo treinador que era ótimo até outro dia, passa 2 semanas, não presta. Não. O trabalho que o cara tá fazendo, o time mudou. A maneira que o time joga mudou. Jogadores mais qualificados chegaram. Vou usar a frase do Edu Panzi. Futebol não é PlayStation. Não é só porque você contrata um cara melhor e bota ele no time, 2, 3, que melhora. Não é assim que funciona futebol. Então vamos parar de surfar certas ondas e de inflamar certas bobagens. O time precisa melhorar? Precisa. Mas precisa melhorar todo mundo. Aí vai trocar o Seabra, vai contratar quem? Nós vamos pegar aquela lista antiga dos treinadores que tem nome, que estão desempregados, ou daqueles que todo mundo sonha, mas que não sai do time? Não, vai trazer o Vojvoda. Vai. Traz aquele gringo desconhecido, né? Traz o Larcamon. Então vamos parar com isso. E esse comentário serve pro Atlético também, na situação do Milito. Porque não tá legal o torcedor. Gente, vamos mudar a cultura. E repito, isso passa por parte da imprensa esportiva também. Futebol é um processo. É preciso que ele tenha início, meio e fim. Se a gente sempre mexe nele no meio, ele nunca vai ter um fim. Thiago, e até dentro disso que o Léo falava, quando o Seabra assumiu, o Cruzeiro não jogou bola magnificamente com o comando do Seabra no primeiro jogo. Vocês recordam que a estreia do Seabra foi naquele empate pela Sul-Americana que o Cruzeiro abriu 3-0, não foi isso? Foi 3-3. Tomou o empate depois por 3-3. E ele fez um trabalho muito bom, elogiável, sem os reforços, né, Nath? E naquele primeiro jogo, se a gente analisar só aquilo lá, não vai dar certo. Primeiro jogo do cara, o time abre 3-0, toma 3-3 no intervalo, pode ir embora. Ali houve tempo suficiente para que ele trabalhasse o time, para que ele entendesse o que era melhor para o Cruzeiro. Nós estamos falando de um Cruzeiro que fez 3-0 no Botafogo há menos de um mês atrás. Quer dizer que em 3 semanas, 4 jogos, o cara desaprendeu tudo que ele vinha fazendo, nada que ele pensa mais funciona, nenhuma das ideias dele são boas. E a culpa é só dele. Só dele. O só Caio ele Jorge, gente, o Cruzeiro gastou uma fortuna. É um garoto, tem que dar tempo, vai se adaptar. Mas peraí, é tudo. O cara não cria, não chuta uma bola no gol. Me pergunta se o Caio Jorge tem que jogar na quinta-feira. Caio Jorge tem que jogar na quinta-feira? Você quer que eu grite? Por favor. Não! É claro que não. Porque o Diné não entra, faz 2 gols. Meu Caio Jorge é mais habilidoso. Eu não preciso de quem seja mais habilidoso. Eu preciso de gente que dê resultado no time. O Caio Jorge não dá. Talvez algum dia ele dê, porque tecnicamente ele é um bom jogador. Mas a realidade, aí não, mas tem o Caio Jorge. O Matheus Pereira tá jogando bem, o fino da bola que a gente acostumou de ver, não tá. Outros jogadores também não. Então não. É uma certa covardia imputar só no Seabra. Não estou dizendo que o trabalho dele não tem erros. E que eu discorde de escalações ou movimentações. Mas elencar um cara que tem feito um bom trabalho como vilão da história, não é justo, não.